Quero compartilhar uma palavra, está lá no capítulo 7 de Mateus. Eu gostaria de ler do 7 ao 23, mas por conta do nosso tempo aqui, para não ficar tão extenso, eu deixo para você, quando você puder, se você que está ouvindo gosta de anotar, eu peço para que você separe esses versículos do 7 ao 23 e na sua meditação você possa fazer essa leitura completa. Nessa hora, nesse tempo que nós vamos ter aqui, eu gostaria de separar alguns versículos. Diz assim a palavra do Senhor: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e quem bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Amém? Então, queria compartilhar hoje esse texto. Pedir, buscar e bater. No versículo 12, o autor, Mateus, diz: portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e poucos são as que encontram. Jesus, no Sermão da Montanha, um dos assuntos mais falados nesse Sermão da Montanha, um dos assuntos que a gente pode destacar. Qual foi o assunto que Jesus mais falou? Nós podemos destacar que é a oração. E por que a oração? Porque Jesus está falando aqui com os seus discípulos. Jesus está ensinando, os seus discípulos. Ele está sentado num monte, numa montanha, diante da sua igreja, diante do seu corpo, diante das pessoas que fazem parte ali da comitiva dele, das pessoas que andam com ele, nós podemos dizer da igreja, E a principal característica da igreja é a oração. Deus, eu creio que está fazendo algo no meio de todo mundo, e eu creio que nós fazemos parte disso, e eu creio que a oração ela está simplesmente deixando de ser algo que acontece de maneira isolada ou de maneira escondida para ser algo que todos precisam fazer. A gente vê na Bíblia que não existe um chamado específico para a oração. Por exemplo, você foi chamado para quê? Eu fui chamado para orar. E por que eu digo isso? Assim como não existe filhos que foram chamados para falar com o pai e outro não existe filhos que foram chamados para orar e outros simplesmente não. Vamos colocar na prática esse exemplo. Eu sou filho do Natanael junto com o Natan. Por exemplo, eu e o Natan fomos chamados para nos relacionar com o nosso pai, para conversar com o nosso pai. Eu ou o Natan não podemos chegar e dizer: não, eu fui chamado para conversar com o Natanael e você não. Não existe essa diferença. Se eu sou filho de Deus, eu sou chamado a me relacionar com ele através da oração. Por quê? Porque todos que são pai se relacionam com o filho e todos que são filhos se relacionam com o seu pai. Isaías 56, 7 diz assim: também os levarei ao meu santo monte e lhes darei alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada
casa de oração para todos os povos. Existe até um louvor que diz: e esta casa será chamada casa de oração, porque fala que a igreja precisa ser essa casa de oração. Mateus 21, do versículo 12 ao 13, diz assim: Jesus entrou no templo e expulsou todos os que vendiam e compravam coisas ali. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Essa parte a gente conhece bem, as pessoas gostam muito de falar daquilo que Jesus fez aqui, mas poucos se atentam no que aconteceu depois. E ele diz assim: e lhes disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Então, a palavra de Jesus, seja no Sermão da Montanha, seja ao longo de toda a Bíblia, é nos chamando para a oração. A palavra de Deus aqui no texto de Mateus que a gente leu no começo diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Portanto, pedir, buscar e bater. Jesus ele usa 3 verbos para falar sobre a oração: pedir, buscar e bater. Peça, busque e bata na porta. E eu quero falar com você nessa manhã, de forma bem rápida, leve, sobre essas três partes. Nas 3, ele está dizendo: eu vou responder a sua oração. A palavra de Deus diz: pede e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abrir-se-vos-á. Eu vou ler aqui na NVI. Diz assim: peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Então você viu que em uma frase praticamente aqui, Jesus fala sobre 3 orações: pedir, buscar e pedir, buscar e bater. E você vê que nas 3, de forma instantânea, Jesus já as responde: pedir e lhe será dado, buscar e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Jesus começa com o verbo pedir. Tudo começa com um desejo do nosso coração. Pedir, vem um desejo e você pede. Essa é a parte interna, essa é a parte filosófica, né, da oração. O que você quer? Me peça o que você quer e eu vou fazer. Esse ensino foi restaurado no meio da igreja há algumas décadas. Por exemplo, as palavras de fé que nós usamos, aprendemos que aquilo que nós pedimos com fé, aquilo que pedimos a Deus com a certeza de que Ele pode fazer, nós iremos receber. É como Salomão que recebe a visita do Senhor e em sonho Deus diz para ele: peça o que você quiser que eu vou fazer. Salomão pede sabedoria para guiar o povo de Deus. O Senhor responde. Todo mundo, quando está diante dessa pergunta, responde: eu quero riqueza, eu quero poder, eu quero vida longa. E talvez você, me ouvindo logo no começo, diz: nossa, pastor, então se eu pedir qualquer coisa, Deus vai me dar. Mas você vê aqui a diferença daquilo que Salomão pede. Jesus quando até responde, né? Quando o Senhor pergunta a Salomão, o Senhor até responde. Todo mundo, quando está diante dessa pergunta que eu fiz para você, geralmente pede riqueza, pede aquilo, vida longa, poder, mas porque você pediu sabedoria, eu vou te dar o que você pediu, e além disso que você pediu, de sabedoria, de conhecimento, eu vou te dar riquezas, poder e vida longa também. O que a igreja pediu a Deus quando essa mensagem do pedir, o que quiserem que eu faça, quando você está diante dessa pergunta, porque geralmente vem essas coisas na nossa mente. Quando eu começo a dizer, por exemplo, que durante muito tempo, quando a gente fala que pedir qualquer coisa a Deus, a gente logo pensa: vou pedir em Deus para me dar uma casa nova, vou pedir para Deus
fazer isso por mim, por aquilo. Por que esse sentimento ficou tão enraizado, por exemplo, dentro da igreja? E até parece, quando a gente ouve alguém falar assim, pedir e dar-se-vos-á, a gente já pensa, poxa, então eu vou pedir um dinheiro, eu vou pedir um carro. Por que esse sentimento ficou tão enraizado dentro da igreja? Porque infelizmente a gente deu ouvidos durante esses longos anos que antecederam a gente deu muito ouvido aos falsos profetas. Dentro e fora da igreja, nós temos falsos profetas. Fora, os falsos profetas estão escrevendo séries, estão escrevendo livros, músicas, propagandas, criando produtos que plantam dentro de nós falsos desejos. Ou seja, você vê essas coisas aí fora e você acha que você só vai ser feliz se você tiver riqueza, poder e vida longa. Dentro, os falsos profetas também estão compondo, pregando, montando estruturas que criam em nós falsos desejos. E dois desejos falsos que esses falsos profetas estão criando dentro e fora da igreja. Primeiro, lobos em pele de ovelha. Eles desejam tomar ao invés de se sacrificar. O lobo nasceu para devorar. A ovelha nasceu para se sacrificar. Os falsos ensinam, melhor é receber do que dar. Segundo, nem tudo que diz Senhor, Senhor, entrará. Eu nunca vos conheci. A palavra de Deus vai dizer. Melhor é ter poder do que ter relacionamento com Deus. As pessoas ensinam. Usam a Deus para se destacar, por exemplo, no meio de um grupo, achando que são superiores aos outros. Trabalhe para Deus ao invés de amar a Deus. Então, esses sentimentos, eles foram enraizados durante anos dentro da igreja do Senhor. Essa dificuldade. E as pessoas, quando logo a gente lê, pedir e dar-se-vos-á, a pessoa já começa, Senhor, eu preciso daquilo, eu preciso que o Senhor me dê isso, eu preciso daquilo outro. Então, pastor, o que nós precisamos pedir? O que pedir? Olha o que diz a palavra em Lucas 11, 9 e 13. Você quer saber o que pedir e o Senhor pode dar a você? A palavra de Deus diz assim, por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Apesar de maravilhoso o que Salomão pediu, eu acredito que é algo superior que nós podemos pedir hoje. A palavra de Deus diz aqui no final, ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Jesus está colocando aqui o Espírito Santo como o melhor que nós podemos ter. Então hoje, ao invés de pedir coisas, ao invés de pedir bens para resolver a sua vida, você pode pedir ao Senhor, eu quero mais de Ti, Deus. Eu quero Te amar mais, eu preciso de mais do Senhor. Mateus 22, 37 e 38, o Senhor diz, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro grande mandamento. A sua oração hoje pode ser, Senhor, me dá mais fome pelo que realmente importa. Jesus, eu quero mais de Ti. Tira o meu apetite de tudo aquilo que é banal e me coloca um desejo pela Tua presença, pela Tua palavra no meu coração. A gente está ouvindo muito e a gente crê muito, a gente vê as notícias que estão acontecendo hoje em dia, a gente pensa, nós estamos no fim dos tempos. E duas coisas têm acontecido muito, engano e perseguição. E a gente só vai resistir a essas coisas se nós conhecermos a Jesus e amar Ele profundamente. Amém? A palavra de Deus também diz que busque e a gente vai achar. Se pedir,
era a parte interna, era a parte filosófica do coração. Buscar é a parte externa, é a parte prática que envolve as nossas mãos. Jesus ele está nos chamando para agir a partir de um desejo do nosso coração. A palavra é como se... O que é buscar? Mostre, por exemplo, mostre com sua vida que você quer aquilo que você diz que você quer. Me mostra a sua agenda, que você vai revelar quem é o Senhor, por exemplo, da sua vida. E hoje eu quero deixar um desafio aqui para você, em fazer com que a fome pela palavra de Deus altere a sua agenda. Muitas vezes a gente coloca Deus na nossa agenda ali quando dá. E a gente precisa deixar a nossa fome por Deus alterar a nossa agenda. Não a nossa agenda trazer o alimento que nós temos que buscar para Jesus. Por que é tão difícil buscar o Senhor? E Jesus responde também dentro desse Sermão do Monte. A palavra de Deus diz que a porta e a estrada é estreita. Sabe por que é tão difícil buscar? Porque justamente a porta é estreita e a estrada é estreita. Jesus ele nos mostra aqui que o caminho que leva para ele é estreito e poucos são aqueles que encontram. Porque requer o quê? Um caminho estreito requer o quê? Requer força, requer renúncia, requer estar alerta todo o tempo. E o caminho largo é o quê? É um caminho mais fácil, é um caminho que não requer atenção, esforço, cuidado, discernimento. Você pode fechar o olho e ir, porque ele é muito largo, ele é amplo. E é fácil, porque é o caminho da maioria. É aquele caminho que está todo mundo seguindo. Então, a gente julga ser mais fácil. E a pergunta que eu faço é, por que alguém escolheria um caminho difícil se existe um caminho mais fácil? Então, quero usar a sua imaginação hoje aqui. Imagina que eu coloque diante de você uma Ferrari e uma estrada bem larga, sem radar, sem limite de velocidade e um facão. E uma estreita trilha no meio da selva, no meio da floresta. Qual caminho você escolhe? O caminho da Ferrari, numa pista sem limite de velocidade, ou o caminho de uma selva estreita, apenas com um facão? Nós estamos escolhendo o caminho mais largo, porque muitas vezes nós estamos comparando os caminhos. A gente olha e vê, poxa pastor, mas é uma Ferrari. Poxa pastor, não vai ter limite de velocidade. O outro parece ser muito mais difícil. Igreja, apenas escolhem o caminho estreito quem não está comparando os caminhos. Se a gente parar para comparar os dois caminhos, o caminho estreito e o caminho largo, você acha que o nosso coração, a nossa mente vai não, eu quero isso, por exemplo. A palavra de Deus diz que é uma promessa que nós teríamos aflições. Por exemplo, João 16:33 diz que no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E essa é uma promessa do Senhor sobre as nossas vidas. Vocês vão ter problema. E quem acorda, por exemplo, orando, Senhor, a minha vida está tudo bem, mas a palavra diz que eu teria aflições. Então, eu acho que o Senhor pode mandar uma aflição para mim aqui. Ninguém faz isso. Todo mundo deseja ter uma vida de calma, de paz, mas a palavra de Deus diz que nós teríamos essas dificuldades. Então, apenas escolhe um caminho estreito quem não está comparando o caminho, mas está se perguntando, o que tem no final? O que tem no destino final desse caminho? Então, o destino final do caminho estreito é estar com Jesus, é estar na presença de Jesus, é estar com Ele, é encontrar com Ele. Então só escolhe o caminho estreito quem está apaixonado por aquele que está no final dessa trilha no meio, que é Jesus. Amém? E por fim, o bater. Jesus, ele nos falou para pedir, buscar, e depois ele termina dizendo bater. Ele nos falou para pedir, para buscar, e agora ele nos pede para entrar. Bater diz respeito a entrar na habitação de Deus, a entrar em um lugar. E Jesus aqui está nos convidando a entrar em um novo lugar.
Pedir diz respeito aos nossos desejos, buscar diz respeito aos nossos hábitos e bater diz respeito à nossa habitação. E Jesus, ele te convida a entrar neste novo lugar. O que tem nesse novo lugar? O que tem no final desse caminho? Jesus. Deseje estar com Jesus. Deseje amá-lo de coração. Deseje conhecê-lo. E o resultado disso será que você vai ser mais parecido com Jesus. E o homem que aprendeu uma lição sobre oração foi um salmista. Lá no Salmo 27, versículo 4, diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Essa foi o resultado de alguém que entendeu aquilo que Jesus pediu aqui para a gente. Pedir, buscar e bater. E esse homem entendeu. Uma coisa peço ao Senhor e eu vou buscar, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Enquanto muitas pessoas usaram esse texto de pedir, de buscar, de bater, para levar para um sentido totalmente contrário, esse salmo aqui responde aquilo que Jesus realmente queria nos ensinar e que Jesus quer te ensinar hoje e quer que você tenha esse desejo também. Então a minha oração hoje, para nós como igreja, é justamente essa que nós estamos lendo aqui nesse Salmo 27:4. Uma coisa eu peço ao Senhor e eu vou buscar, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Que essa possa ser a sua oração hoje também, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e uma excelente sexta-feira para você. Amém.